Então, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de projetos elétricos industriais, dia quinta-feira, dia 23 de julho. Começando, se não me engano, nossa oitava aula, né? E nela nós falaremos sobre dimensionamento de condutos elétricos. Vou focar apenas em um, o eletroduto, e citar os demais. Então, os dutos, já deve ser de conhecimento de vocês, são destinados à construção e à passagem dos cabos dos condutores elétricos, né? Então, nós temos aí vários tipos de condutos elétricos ou simplesmente condutos. Nós temos o chamado eletroduto, está sendo mostrado aqui na imagem. Eletroduto é um cano preto que eu conheço. Aquele é de PVC, esse aqui é de aço galvanizado. Então, temos o eletroduto, temos canaletas, as canaletas são bem comuns em painéis elétricos. É bem comum. Temos aí as calhas ou eletrocalhas, que essas são mais presentes aí na edificação, e elas ficam, os eletrodutos eles podem ser embutidos ou aparentes. As calhas normalmente são aparentes, elas ficam fixas no teto ou na parede, né, para conduzir os cabos lá para o seu destino. E as bandejas, que são bem parecidas aí com as calhas, tem a mesma finalidade, né, suportar os cabos em paredes, em tetos. Então, se for no teto, ele vai ficar fixo aqui numa barra, num parafuso aqui, né, suportado por uma barrinha aqui para a calha e a bandeja. E basicamente são esses quatro tipos, né? O que nós estamos falando aqui é industrial. Residencial, nós temos o eletroduto, os conduítes, né, que o pessoal conhece aí como garganta, popularmente chamado por garganta. Esse é diâmetro residencial. Industrial, são mais comuns esses condutos, né? Então nós focaremos apenas em um deles, os eletrodutos. Os eletrodutos podem ser de dois tipos, alguém falou aí, né? Conhece o preto. O preto é o de PVC, não é bem um cano de água, né? Isso aqui não é para tubulação hidráulica. O material é para eletricidade. Você não pode utilizar aquele caninho lá de água para passar fio nele, não. Ele não é apropriado para isso, não. Mais apropriado é o eletroduto. O que está sendo mostrado aqui é o de PVC. Além do eletroduto de PVC, nós temos o eletroduto de ferro galvanizado ou ferro esmaltado. Dentre os dois, os mais comuns são os de PVC. Algumas características aí na utilização dos eletrodutos é que os eletrodutos devem ser instalados, né? Devem ser instalados neles, devem passar por eles condutores isolados. E se por acaso nós tivermos algum condutor nu, deve ser, obviamente, utilizado um condutor de PVC isolante,
ele tem que ser excluído do cabo novo. Então, se estiver isolado, pode passar pode passar mais de um cabo dele, né? Que é o que normalmente ocorre. Você com o microfone aberto aí, pode fechar o microfone aí, por favor? Tá dando uma interferênciazinha aqui. Outras informações a respeito do eletroduto é que pode ser instalados fios ou cabos, né? Lembrando que fio é um único condutor, o cabo é uma reunião deles. O diâmetro do condutor, o diâmetro do eletroduto tem que ser maior do que 17 milímetros, normalmente maior, né? E para fazer a interligação de um condutor a outro, né, nós poderemos unir os próprios condutores, os próprios eletrodutos. Poderemos uni-los, né? Imagine que aqui seja um eletroduto. Eu posso unir com o outro. Porém, essa união ela tem um limite, ela não pode ser totalmente contínua. Tem uma parede aqui que é de 30 metros, eu não posso levar esses 30 metros contínuos aí de eletroduto. Eu tenho que fazer uma espécie de separação de um eletroduto, de um vão, de um lance a outro, por meio de caixas de passagens. E essas caixas de passagens, elas têm que estar no máximo a 15 metros uma da outra, ou seja, um lance linear não pode passar de 15 metros, é o máximo, né? Se por acaso houver alguma curva, nós tivermos alguma curva, uma curva de 90 graus, a caixa de passagem ela tem que estar situada a 3 metros de distância aí da curva. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Então, nós temos aqui um lance de eletrodutos que não pode ter mais do que 15 metros. Se for superior a 15 metros, como nesse caso aqui, ó, tem 15 mais 15, 30. Aí nós temos que intercalar com as caixas de passagem, né? A caixa de passagem para facilitar a passagem do fio, para fazer alguma conexão. No caso de curvas, né? Observe que nós temos uma curva aqui, né, de 90 graus para baixo, uma curva de 90 graus para a direita. Essa distância ela não pode ser maior do que 3 metros. Por exemplo, daqui para cá, ó. Não pode ser maior do que 3 metros. E para aqueles que já estudaram instalações elétricas, uma das informações que são passadas lá em instalações elétricas residenciais é a respeito da taxa de ocupação de fios, né, de cabos ou de condutores nos eletrodutos. Então nós podemos dizer assim que nós podemos entupir, entre aspas, o eletroduto de condutores. Eu posso usar a capacidade máxima, né, a área total aqui do eletroduto com cabos. Então vamos supor que esse eletroduto aqui ele tem a capacidade de caber aqui 12 cabos. Eu posso passar por ele esses 12 cabos, né? Deixar completamente cheio aqui de cabos, não utilizar toda a área, todo o espaço. Não, existe algo que nós chamamos de taxa de ocupação máxima, que pode ser utilizada aqui nos eletrodutos. Então nós não podemos utilizar toda a área, todo o espaço disponível do eletroduto. Aí existem algumas regras que dizem o seguinte, ó, se por acaso
passar um único condutor, este condutor ele não pode ocupar uma área maior do que 53%. Então, ao invés de ter vários cabinhos aqui dentro, tem um único cabo, né? E esse cabo ele é bastante espesso. Então, esse cabo ele não pode ocupar mais do que 53% da área do eletroduto. Se por acaso passar dois condutores, por exemplo, um fase e um neutro, esses dois condutores juntos, eles não podem ocupar mais do que 31%. E se por acaso nós tivermos três condutores ou mais, esses três condutores ou mais, por exemplo, 4, 5, 6 condutores, não podem ocupar mais do que 40% da área útil deste eletroduto. Então essa imagem aqui ela demonstra bem a taxa de ocupação, né, permitida para os eletrodutos. Então no eletroduto nós temos um diâmetro interno, chamei aqui de DI, e o diâmetro externo, que é o diâmetro com a isolação, né, com o material isolante do cabo. Então aqui por dentro, né, desculpa, o material isolante não, aqui é confundi aqui com o cabo, desculpa aí. Aqui é o eletroduto, aqui é a parte interna do eletroduto e aqui é a parte externa, né, do eletroduto. Então a parte interna do eletroduto e a parte externa, né. Logo, os cabos eles não podem ocupar, né, de acordo com a tabelinha aqui, ó. Nesse caso aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cabos, né? Mais do que 3 cabos. Esses 5 cabos, eles não podem ocupar mais do que 40% da área interna útil do eletroduto. Essa regra também é válida para instalações residenciais. E o que nós iremos fazer nesta aula é dimensionar o eletroduto, né? O eletroduto mais adequado, ou seja, o diâmetro mais adequado para uma certa quantidade de cabos, uma certa quantidade de condutores que vão passar por dentro desse eletroduto. Então, o tamanho aqui, o diâmetro ou a seção do eletroduto, ela depende da quantidade de cabos que passam aqui dentro, depende da bitola, ou seja, da seção transversal de cada um dos cabos, né? Ou a área de cada um dos cabos. Então, o que nós iremos fazer é dimensionar, calcular a área de cada um dos cabos e a área total que esses cabos ocupam dentro do eletroduto. Então, ó, essa parte que eu estou piscando aqui, ó, que eu estou passando aqui em vermelho, é a área dos cabos. E o que nós iremos fazer é determinar esta área total, para daí sim determinarmos o eletroduto mais adequado. E como é que nós poderíamos fazer isso? Então, para poder determinar a área de um único cabo, a área ocupada por um único cabo, nós temos um cabo qualquer aqui, ó. Imagine que aqui seja um cabo, né? E não um fio. Poderia ser um fio também. Mas vamos imaginar que seja um cabo. Então, o cabo vai ter a parte, né, interna, que é o próprio condutor. Então, nós temos aqui uma área interna, que é referente à área do condutor, né, da seção transversal desse condutor. E nós temos um diâmetro, uma área externa, que neste caso envolve
o material isolante deste condutor, né? O material isolante. Então, nós temos dois diâmetros aqui também, o diâmetro interno e o diâmetro externo. O que nós calcularemos aqui é a área ocupada por cada condutor. Esta área seria a área total do cabo, né? Juntamente é a soma da área do condutor propriamente dito, mais a área do isolante, ou seja, o diâmetro externo do cabo. Nós estamos preocupados aqui com o diâmetro externo. E como é que nós calcularíamos esta área, né? Então, nós calcularíamos por meio desta fórmula. Para calcular a área que o condutor vai ocupar, nós teríamos que multiplicar π por dj. dj aqui é o diâmetro de um condutor qualquer. Então, teríamos que multiplicar π vezes dj elevado ao quadrado sobre 2, né? Para quem lembra aí de matemática, um pouquinho de geometria, essa fórmula aqui é a fórmula do cálculo de área de um círculo, né? Então, nós temos um círculo qualquer, para calcular a área dele, nós vamos utilizar esta fórmula. Multiplicar π pelo diâmetro ao quadrado e dividir por 4. Então, mas fazer isso dá muito trabalho, né? Imagine você projetando uma instalação elétrica e toda vez que você for projetar, ter que medir a espessura do cabo, né? Tem que ir lá com o parquímetro para medir o diâmetro dele. Aí não é muito eficiente, não é muito racional fazer isso, né? Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos utilizar uma tabelinha que indica a área total destes cabos. Então, aqui é uma tabela que é uma representação genérica, né, desses cabos. Não representa a área de um cabo de um único fabricante, né? É uma média, né, de todos os cabos, né? Então, nós estamos falando aqui somente de um fabricante. Ele é um cabo genérico. Então, um cabo de 2,5, levando aqui para instalações residenciais, né? Para instalações residenciais, as tomadas, o diâmetro mínimo, a seção mínima para o circuito de força é um cabo de 2,5, ou de iluminação, ou a diâmetro mínimo, ou a bitola mínima, um cabo de 1,5. Então, este cabo, ele ocupa que área? Qual a área total deste cabo? Né? A parte do condutor mais a parte do isolante. Então, um cabo de 2,5, né, a área total deste cabo é de 10,7 milímetros quadrados. O de 1,5, né, ocuparia uma área de 7,1 milímetros quadrados. Até estão compreendendo, pessoal, o que eu estou falando? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Não está entendendo o que eu quis passar até agora? Ô, professor, essa tabela a gente tem na apostila aí? Essa tabela é um probleminha, né? Essa tabela não tem na apostila de vocês. Aí eu sugiro vocês tirarem uma foto, tirar um print. Na apostila de vocês tem, se não me engano, uma parte da informação. Se não me engano, tem a área do cabo de 2,5, 4 e 6. Acho que tem uma tabela que mostra só esses 3 cabos. Mas se, por exemplo, eu pedir uma atividade, né, ou até mesmo caso vocês queiram fazer algum dimensionamento, utilizar um cabo maior, aí a apostila não tem essa informação. Então é bom vocês ou tirarem uma foto, tirem um print aí. De qualquer forma, eu enviarei esse slide para o portal. Vocês podem pegar lá também. Mas é importante ter essa tabela que a gente vai usar. Ô, professor, Pode falar. existe alguma diferença entre a nomenclatura fios e cabos, ou é só nomenclatura mesmo? Existe diferença, sim.
O fio é um Qual é a único, diferença, professor? o fio é um único condutor. É só um só. Um fio. O cabo que era o fio que era utilizado antigamente nas instalações elétricas, né? O fio rígido. Aquele ali é um fio, que é só um único, é um único condutor. Já o cabo são, como é que eu posso falar? Quem pode me ajudar? São vários filamentos, São vários várias filamentos, né? espiras. São vários cordõezinhos aqui, ó, que formam o cabo. O cabo, na verdade, é a reunião de vários fios. Então, aqui é o cabo. Tem diferença assim, não é só de nomenclatura, não, é de ordem prática também. Cabo é uma coisa, fio é outra. Ah, ok, perfeito. Obrigado, viu, professor? Nada? Bem, então, para que nós possamos determinar o eletroduto mais adequado, nós temos então que saber qual será a área total destes cabos. Porque no caso, neste desenho aqui, ó, nós temos 5 condutores. Ver se eu consigo aproximar aqui, ó. Neste caso, nós temos 5 condutores. A soma das áreas de cada um desses condutores, eles não pode ultrapassar 40%. Logo, eu tenho que dimensionar um eletroduto de modo que, no final das contas, a área utilizada não seja maior que 40%. E como é que nós iremos fazer isso? Nós já descobrimos, né, que para calcular a área de um único condutor, nós vamos utilizar esta fórmula. Porém, nós deixaremos ela de lado porque esses valores são tabelados. Então, nós utilizaremos essa tabelinha aqui para determinar a área de um único condutor. Naquele exemplo que nós temos 5 condutores, o que é que nós teríamos que fazer? Se todos forem do mesmo diâmetro, né, da mesma bitola, todos de 2,5, o que nós temos que fazer então é somar as áreas, né? A área de um cabo, mais a área do outro, né, que é 10,7 também, mais a área do outro, e assim, né, até somar a área dos 5 cabos juntos. E aí nós teremos a área total. Então, para fazer isso, nós teríamos que utilizar esta fórmula, né, o somatório de todas as áreas. Só que nós também, deixa eu ver, utilizaremos sim essa fórmula. Essa daqui vai utilizar. Na verdade, não é bem uma fórmula, é só somar os números, né? Só somar as áreas. Então, essa fórmula aqui, ela representa o somatório das áreas de cada um dos cabos, né? De cada área de cada um dos cabos que estão dentro do eletroduto, que vão passar por aquele eletroduto. A partir dessa informação é que você vai determinar o eletroduto mais adequado. Ó, a apostila de vocês apresenta uma fórmula, apresentam várias fórmulas. O que eu estou mostrando aqui é uma maneira mais reduzida, mais resumida de se entender, né? Mas lá na apostila, né, tem outras fórmulas, aí eu peço para que vocês dêem uma olhadinha nessas fórmulas. E para facilitar, né, eu reduzi as fórmulas e apresentei algumas tabelas. Essa daqui, inclusive, também não tem lá no módulo, na apostila de vocês. Aí tira uma foto, tira um print, dá uma olhadinha lá na apostila que eu vou postar lá no portal, em que depois que você calculou as áreas, né, somou todas aqui, ó, eram 5 cabos de 2,5 somados dá, sei lá, em torno de 60, né, 60 milímetros quadrados. Então, o próximo passo agora é escolher o diâmetro do eletroduto. Então, como vimos logo no início, nós temos dois tipos de eletrodutos, né, o de PVC e o de aço galvanizado. Então, vamos supor que o somatório tenha dado 70 milímetros quadrados, né? Os 5 condutores somados tenham dado 70 milímetros quadrados. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que agora fazer uma comparação com os valores desta coluna
né? A ocupação máxima de 40%. Se deu 70, ó, o somatório deu 70 milímetros quadrados de todos os cabos. E vamos supor que você vai utilizar para esta indústria um eletroduto de PVC. Então, para esses 5 cabos que somados dão 70 milímetros quadrados, qual é o diâmetro do eletroduto de PVC? Aí você vai consultar aqui, ó, nessa coluna da direita. Nós não temos 50, né? Ou nós não temos 70, temos 52 e temos 85. Então, como não tem 70, você vai dimensionar o que está posteriormente superior, né? O próximo, né? O superior. Logo, o mais adequado aqui, ó, para este exemplo, lembrando que eu não fiz o cálculo, né? Eu chutei um valor. O diâmetro adequado para o eletroduto, né, para esses 5 cabos, é um diâmetro de 20, é um eletroduto de 20 milímetros. E aí está dimensionado o nosso eletroduto. É bem simples. Para que nós possamos entender como é que faz esse dimensionamento, vamos observar aqui o exemplo. Então, exemplo, ó, seja um circuito com cabos composto por 2 condutores de 2,5, 2 condutores de 4 milímetros, 2 condutores de 6 milímetros e um condutor de proteção de 6 milímetros. Dimensionar o eletroduto, né, esse eletroduto é de PVC, que seja adequado para esse circuito. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, você vai verificar qual é a área total, a área de cada um dos cabos. Ó. Lembre que nós estamos utilizando 3 cabos diferentes naquele exemplo. Nós temos cabos de 2,5, cabos de 4 milímetros e cabos de 6 milímetros, né? Todos eles vão passar pelo mesmo eletroduto. Então, primeiro vamos encontrar aqui, ó, a área de cada um. Então, vou deixar aqui separado qual é a área de cada um deles. Por exemplo, o cabo de 2,5. O cabo de 2,5 tem uma área, ocupa uma área, né? O cabo de 4 milímetros ocupa uma outra área. E o cabo de 6 milímetros ocupa uma outra área. Ele é maior, né? Logo, a área vai ser maior, né? Maior é diferente. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá naquela tabelinha e verificar qual é a área ocupada por cada um desses cabos, né? O cabo de 2,5, o cabo de 4 milímetros e o cabo de 6 milímetros. Então, olhando aqui a tabela, ó, então o cabo de 2,5 tem uma área de 10,7 milímetros. Então, o cabo de 2,5 tem uma área de 10,7. Lá na apostila de vocês, se não me engano, o valor que está lá é 10,8, mas não tem problema não. 10,7, 10,8, por causa de 1/10 de milímetro, aí é muita precisão, né? O cabo de 4 milímetros, quem pode me informar aí qual seria a área ocupada pelo cabo de 4 milímetros? Pode me dizer? 13,9. 13,9. 8. Aí, né? Não, 8 não, 13,8, né? Lá na apostila está 13,9. É. Nessa tabela aqui aproximou para menos, né? 13,8. Eu vou utilizar o daqui da tabela. 13,8 milímetros quadrados, né? Lembrando que esse valor maior aqui é o somatório da área do condutor mais a área do isolante. E o cabo de 6 milímetros, qual a área dele?
18,1. Tá igual aqui também. Na 18,1. apostila. Esse aí tá igual, é o único que tá igual, né? Tá. Pronto, ó, 18,1. O de 6 Exato. Tá igual daí. tá. 18,1. Pronto. Aí encontramos aqui a área de cada um dos cabos. O que nós temos que fazer agora é determinar a área total que todos esses cabos vão ocupar juntos, né? Lembre que nós temos, vou voltar aqui, ó, dois condutores de 2,5. Então nós temos aqui, ó, dois. Ver se vai ficar em cima da tabela, vai. Ver se cabe aqui, né? Dois condutores de 2,5. Aí, segunda questão, nós temos aqui mais dois condutores de 4 milímetros, né? Dois condutores de 4 milímetros. E 2 de 6. Vamos ver, né? Tem dois de 6, mais um condutor de proteção, que também vai junto. Então, tem 3. São 3. 3. Vamos supor que sejam duas fases e um terra, e o cabo de terra, né? O cabo de proteção. O condutor de proteção. Bem, então, o que é que nós temos que fazer agora para encontrar a área total? Nós vamos só somar, multiplicar, né? Só isso. Então, vou chamar aqui a área dos condutores de ACJ, que é a área dos condutores, como a apostila está mostrando. Então, nós temos dois condutores de 10,7, aí na apostila dá 10,8. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar por 2, já que são dois cabos, né? 2 cabos vezes 10,7 mais 2 cabos de 4 milímetros. Os cabos de 4 milímetros ocupam a área de 13,8, aí na apostila dá 13,9, mais, deixa ficar apertado, mas não tem nada não, acho que dá para entender. 3 cabos de 6 milímetros e cada um ocupando uma área de 18,1. Então a área de todos eles juntos, né? Eu vou fazer as multiplicações aqui primeiro. 10 vezes 10,7 vezes 2, eu fiz aqui, deu 21,6. 21,6? 21,4. 21,4 mais 2 vezes 3,18 dá 27,6 mais 3 vezes 18,1 dá 54,3. Somando tudo agora, dá 103, 103, 103, né? 103. Dá 103, professor? 0,7? Aqui, viu? Tá Eu bem, né? acredito que sim. Dá 103,3. 103,3. Ponto 3? Não, Ponto 103,3. 3. 103,3 milímetros quadrados, né? Todos eles juntos ocupam esta área. E qual é o próximo passo? O próximo passo agora é só determinar o eletroduto. Então vamos agora para a próxima tabela, né? A tabela, lembra que são duas tabelas, né? Uma de PVC, de eletroduto de PVC e a outra para aço galvanizado. No exemplo nós temos um eletroduto de PVC. Então a área total que eles ocupam 103,3. Então você vem aqui nessa tabela, ó, ele está entre 85 e 143. Vai usar o 143, né? O maior. Logo,
Quando o eletroduto mais adequado é o eletroduto de 25 milímetros. Conseguiram entender aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos imaginar que seja o eletroduto. O diâmetro dele é um de 25 milímetros. Já que nós não temos nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vamos fazer uma atividade. Então, eu gostaria que vocês respondessem essas duas questões. Vamos dimensionar na verdade três, né? Não, dois eletrodutos. Um eletroduto para este circuito, um circuito que contém um circuito trifásico com 3 fios, cada fio com um diâmetro de 4 milímetros quadrados, de aço galvanizado. E o segundo circuito, o segundo eletroduto, vai ser de PVC, e por ele passam dois circuitos, né? Um circuito trifásico com 4 fios, nesse caso é um circuito com 3 fases e um neutro, e vai um outro circuito com cabos de bitola diferentes. Esse primeiro aqui é de 2,5, né? E um outro circuito também de 4 fios com 6 milímetros. Então eu gostaria que vocês dimensionassem os eletrodutos adequados. Vamos lá? Se tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, é só perguntar. Só falar aí. Vou mandar no chat. Alguma pergunta, alguma dúvida? É para copiar a pergunta, professor? É bom deixar aí no seu caderno copiado. Eita, meu Deus. Vamos embora. Vamos lá. Pessoal, vou pedir licença a vocês. 2 minutinhos, que eu vou deixar meu filho aqui que está dormindo. Eu estou sozinho aqui com ele. Eu volto agora. Pode ser? Coisa rapidinha. Pode ser. Vai lá. Vai, Douro. A gente vai tentar jogar aqui. A tabela, né? Deixa eu ver, não tenho como dividir aqui Tira uma foto rapidinho aí que eu vou deixar na tabela. Vou mudar para a tabela. Pronto. Pronto, Deixa ó, aí. a tabela está aqui. Tem uma tabela aí. E aí quando precisar da outra, eu mostro a outra. Eu volto agora. Valeu, professor. Pronto, cheguei. E aí, estão conseguindo fazer? Ainda estou copiando, professor. Beleza.
E aí, pessoal, conseguiram? Se alguém precisar da outra tabela, tá aí, né? Para calcular sua área, né? Esse aí, essa tabela é para depois que você encontrou a área, agora é só definir o diâmetro do eletroduto, né? Coloca a segunda questão aí, professor, se possível. Então, para a segunda já vai para a tabela também.
E aí, podemos responder as questões? Joga duro, só. Ainda não terminei não, mas pode adiantar o lado aí. Pronto. Então, tá em que questão? Eu tô na primeira agora que eu terminei, só eu copiei as duas e aí eu numero aqui para responder. Eu vou esperar então mais 5 minutinhos aí para responder. Deixa eu ver se consigo reunir numa tela só essas tabelas. Veja aí. Aí fica mais fácil, né? É. Pronto, estou conseguindo ver as tabelas? Ainda Tá não. assim. Pronto. A de 16 milímetros foi a qual que você encontrou? A primeira ou a segunda, Emerson? Alan achou 16 para as duas.
Vamos ver, né? Nos meus cálculos aqui, professor, deu 16 nas duas. Vamos Vamos ver, corrigir aí e ver vamos ver se é isso mesmo, né? quem tá certo. O Will achou 25 para a segunda, né? Vamos ver se é 25, se é 16, se é 25. Matheus também achou 16 e 25, né, Matheus? Vamos ver aí se é isso mesmo. E aí, vamos corrigir 8 e 5. Eu tento pelo menos fazer a primeira questão aí. São dois circuitos, né, professor? Na pergunta, São dois. eu fiquei em dúvida eu fiquei em dúvida na hora do cálculo aqui. Nessa segunda pergunta, são dois circuitos e os dois passam no mesmo eletroduto. Aí você tem que se atentar para ver se o 16 cabe, né? Todos eles. Não. No 16 não cabe, não. É no de 25 mesmo. Pode até caber, né? Mas talvez fique muito apertado e aí não obedeça aquela sugestão de ocupar até 40%, né? Valeu. Vou aguardar a sua correção aí eu corrijo aqui o meu. Então lá, vamos responder aqui a primeira. Então a primeira, nós vamos utilizar um eletroduto de aço galvanizado e é um circuito trifásico com 3 fios, né? 3 fios. Se quiser dizer, são 3 fases. Cada fio, ou desculpe, cada
cada fio realmente, né, tem 4 milímetros quadrados, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar qual é a área de cada um. Cada um não, na verdade todos eles têm a mesma bitola, né, 4 milímetros. Qual é a área dos cabos aqui, conforme a sua bitola. Então, 4 milímetros quadrados, observando aqui a tabela, está falando aqui que são 3 fios. Então, nós temos que vir nessa parte aqui da tabela, ó, de fios. E para o fio de 4 milímetros, a área é de 11,9. E um único cabo, né? 11,9 milímetros quadrados. Cada um dos cabos. Então temos que multiplicar, né, para encontrar a área total. Temos que multiplicar esse valor por... Opa, na verdade 3, né? São 3 fios, não são 4. 3 fios. Temos que multiplicar por 3, né, esse valor. Então vai ser 3 vezes 11,9. Então, multiplicando 3 por 11,9. Vou pegar aqui uma calculadora. Oh, meu Deus. 3 vezes 11,9, 35,7. 35,7 milímetros quadrados. Então, a partir de posse desse valor, né, 35,7, vamos para a segunda tabela e fazer a comparação, né? 35 é menor do que 52, então vamos ter que utilizar esse valor aqui de 52, né, que corresponde à área de 40%, o que equivale a utilizar um eletroduto de 16 milímetros. Então, o eletroduto mais indicado, corretamente dimensionado, é um eletroduto de 16 milímetros. Alguma pergunta, alguma dúvida, não entendeu? Pelo menos a primeira aqui, né, acho que a maioria acertou, quase todos acertaram. Agora o segundo. O segundo são 2 circuitos. Eu vou chamar aqui de circuito 1 e de circuito 2. No circuito 1, nós temos 4 fios e desses 4 fios, né, são 3 fases e um neutro. E neste primeiro circuito, o cabo utilizado, o fio utilizado é de 2,5. Logo, nós temos que vir ainda nesta parte, ó, dos fios, né, e verificar qual é a área deste condutor. 9,1 milímetro quadrado. Então, para o cabo de 2,5, a área total é de 9,1 milímetros quadrados, né? Aqui é um E, não é um A não. Calculando aqui a área desse circuito que eu chamei de 1, então a área total vai ser igual a... Já que temos 4 fios, vamos multiplicar o 9,1 por 4. 9,1 por 4 dá... Vou multiplicar aqui. 9,1 vezes 4, 36,4. Até aí tá batendo com o de vocês?
36,4 milímetros quadrados. Circuito 2. O procedimento é o mesmo, só que os valores são diferentes, né? Porque a bitola do cabo é diferente. Então, circuito 2, a bitola é de 6 milímetros quadrados, o que corresponde a uma área, né, total de 6 milímetros quadrados, né, fio também, a 15,2. 15,2 milímetros quadrados. Então, a área total, né, também são 4 condutores. Vou pegar essa área, né, de um único cabo e multiplicar por 4 vezes 15,2. Vamos multiplicar agora 15,2 por 4, que dá 60,8. 60,8 milímetros quadrados. Então, lembre que todos esses cabos, né, todos esses fios, 8 fios, eles vão passar por um único eletroduto. Logo, nós temos então que somar as áreas, né? É o que está acontecendo aqui nessa fórmula, né? O que apareceu nessa fórmula aqui, o somatório, ó. O somatório dos cabos. Então, vamos somar agora estes cabos. Então, vamos somar, né, a área total. Vamos chamar aqui de 1 e aqui de 2, né? A área 1 e a área 2. Então, a área total vai ser igual ao somatório daqueles dois valores, né? 36,4, que é o do circuito 1, mais 60,8. 60,8, que dá 96, 97,2, né? É. Então, ó, 97,2 milímetros quadrados. É a área que todos esses cabos ocupam, né, dentro do eletroduto. Então, olhando aqui a tabela, né, é maior do que 90, então o mais adequado aqui é o cabo de 25 milímetros, né? Que nós utilizamos, se não bater o número, nós utilizamos sempre o maior, né? A área maior. Logo, o mais adequado aqui é um eletroduto de 25 milímetros para comportar esses 8 cabos. Esses 8 fios, na verdade, não são cabos, são fios, né? 8 milímetros quadrados. Alguma pergunta, pessoal? Não entendeu? Tirar alguma dúvida? Todos compreenderam? Alan, conseguiu entender aí, Alan? Por que é que deu 25? E não... Consegui, professor, consegui entender. Bom, então, aqui não tem nenhuma dúvida. Então, por hoje é só, né? Eu vou fazer uma chamada. E aí, à medida que eu for falando, for chamando, quem quiser pode sair. Né? E na semana que vem, será a nossa última semana, né, de aula, na terça e quinta, nossas 2 últimas aulas. E na aula que vem nós falaremos aí sobre motores, como identificar ou como interpretar a placa de identificação de motores. E na última aula nós vamos ter apenas uma noção de como dimensionar os equipamentos de proteção dos motores, né? Como, por exemplo, disjuntores, fusíveis. É uma noção, na verdade, porque o tempo é um pouco corrido e aí não vai dar tempo de ver com muito detalhe como fazer esse dimensionamento, mas tendo uma noção já tá de bom tamanho, né?
a situação que nós estamos, já está de bom tamanho. Vocês têm facilidade em encontrar ou então mover ou chegar próximo de um motor trifásico ou então um motor monofásico que tenha placa de identificação? Eu tenho, professor. Tem um motor do meu Lava Jato. Pronto. Para aqueles que tiverem contato aí com motores, eu acharia interessante vocês dar uma olhadinha na placa, né? Tirar uma foto, sei lá, pegar os dados da placa e tentar fazer a interpretação comigo na semana que vem, na próxima aula. Né? Que lá tem muitas informações referente à corrente nominal do motor, a corrente de operação dele, né, que é a corrente nominal, a tensão, as tensões de operações, né? Como é que ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar em 220, ele pode trabalhar em 380, ele pode trabalhar em uma outra tensão, além dessas duas, né? Qual o regime de funcionamento desse motor? Qual é a corrente máxima que ele suporta, né? Quando o motor está bloqueado? Qual a temperatura de operação desse motor? Então, tem várias informações ali na placa de identificação que é importante vocês terem conhecimento para vocês, quando chegarem, se depararem com um motor, né? Vocês conseguirem fazer a leitura do que está sendo mostrado ali. Então, se você tiver facilidade aí em ou trifásico ou monofásico que tem a placa de identificação, não é um motor monofásico de um tanquinho, ou então da máquina de lavar, é esse tipo de motor. É um motor padronizado, né? Aquele que tem uma carcaça, normalmente azul, né? Aqueles motores azuis. Você tira a foto dela, né? Se quiser mandar para a gente aqui, para a gente poder compartilhar com os colegas, vai mandando aí que eu vou mostrando. Já tiveram 2 alunos que mandaram 2 placas para mim aí. Aí qualquer coisa eu vou até utilizar elas para a gente ver na próxima aula como é que faz a interpretação. Se você quiser mandar também, pode mandar, viu? Ou então, fica com você aí, você vai interpretando a sua placa, beleza? Então, o Alan tá aí, né? Presente. Alan, só tem você dessa turma, é? Não, professor, eu acho que os meninos também estão participando, viu? Eu não sei se eles estão pouco, né? conseguindo assistir às aulas. Murilo Silva da tua turma, Jorge, né? Vinícius, Renato, todo mundo assistindo às aulas aí. O Anderson. Murilo é da turma de sábado, é? Não. É. O outro. Alguém viu o Ciclano por aí? Não parece que não veio hoje não, né? Emerson Dantas. Agora, Cigano, na hora que acaba, é a hora que você aparece? Pode... Eu tava lá na terra da banana, parceiro. Hoje cheguei nesse instante. Trabalho da desgrama, tu é doido. Tô me arrombando todinho, velho. Marconi, Matheus. Calma aqui. Tô aqui. Pronto. Miqueias. Tô pelos acessos. Ver se vai achar Não ele. é acessível. Tenival. Eu. Sou pelos acessos, que figura. Natan Souza. Eu aqui, professor. Foi você, não foi o Tenival, que mandou uma placa pra mim, né? Ah, o Tenival já saiu, né? Mas teve outro, acho que foi Cristiano que mandou pra mim uma placa de motor. O Tenival. Aí também. Silvio Cigano, né? Minha potência. Boa noite. Boa noite. William e Vinícius. É nóis, professor. É isso aí, meu amigo. Divulga isso. Por hoje é só, viu?